Olá, aqui é Joaci Júnior, seu professor de Geografia, e este é o Plano de Estudo Tutorado PET, volume 2. Bons estudos! Esse vídeo foi preparado para você, estudante do 6º ano do ensino fundamental, e o tema de Geografia para a primeira semana é Região e Regionalismo, no qual vamos estudar os conceitos de região e regionalidade, para que na próxima semana você possa conhecer as marcas do regionalismo mineiro em suas diferentes formas: artesanato, músicas, manifestações artísticas e religiosas, entre outros. Bons estudos! Mas afinal, o que é uma região? José William Vincentini e Vânia Vlach nos trazem o conceito de região. O Brasil costuma ser dividido em regiões: região Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Essa regionalização foi feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o IBGE, em 1970. Por se tratar de uma instituição muito importante para o país, é comum que as pessoas tenham a impressão de que essa é a única divisão do território brasileiro, em que divide o país em 5 regiões. Porém, na verdade, sabemos que há diversas formas de regionalizar, isto é, de dividir e classificar um espaço em regiões, seja esse espaço uma cidade, um país, uma superfície terrestre. A definição de uma região ou de regiões, ela pode ser feita de várias maneiras. No entanto, ela precisa ser pensada de acordo com um ou mais critérios. A regionalização de um espaço sempre dependerá da sua ocupação, de suas características e dimensões. Só conseguiremos dividir o espaço em partes semelhantes se conhecermos bem esse espaço geográfico. Então não existe apenas uma forma de regionalizar ou dividir um espaço. Podemos usar outros critérios. Por exemplo, a divisão de uma cidade em áreas centrais e periféricas utilizou o critério de centro e periferia. A divisão em áreas recentes e antigas utilizou o critério das edificações, e assim sucessivamente. Toda regionalização, ela utiliza um critério. O que seria o critério? Critério é aquilo que serve de base para comparação. É o modo pelo qual analisamos alguma coisa. Então a região, ela é uma parte do espaço cujas áreas internas apresentam características comuns, ou seja, semelhanças. Por se tratar da divisão ou regionalização de um espaço, não existe uma região isolada ou única. Ela é sempre parte de um todo, de um espaço maior que contém outras regiões. Vamos fazer um exercício. Pense aí em várias maneiras de dividir o espaço da sua escola em partes ou regiões. Cada parte deve ter características comuns e diferentes das demais. Um exemplo seria usar o critério níveis de ensino, áreas de ensino fundamental dos anos iniciais, do 1º ao 5º ano, e área de ensino fundamental, anos finais, do 6º ao 9º ano. A área de ensino médio, teríamos aí uma forma de regionalização do espaço em 3 regiões, obedecendo aí então a um critério de série. Eu trouxe aqui alguns mapas para exemplificar melhor as regiões brasileiras e outras formas de regionalização. Por exemplo, temos aqui no primeiro mapa a regionalização brasileira em 5 regiões propostas pelo IBGE, no qual temos a região Norte, região Nordeste, região Centro-Oeste, região Sudeste e região Sul, obedecendo os limites de cada estado. No segundo mapa, nós temos as regiões geoeconômicas, propostas aí pelo geógrafo Pedro Pinchas, no qual temos 3 macro-regiões, 3 regiões maiores: Amazônia, Nordeste e Centro-Sul, e percebam aí na coloração do mapa que ele não obedece aos limites estaduais. Um exemplo disso seria ali a região Nordeste, em amarelo. O norte de Minas Gerais, ele pertence à região Nordeste e não à região Centro-Sul, Então, você não tem os limites estaduais sendo um critério, e sim a questão geoeconômica dos lugares. O outro mapa, ele nos mostra
uma outra regionalização brasileira proposta pelo geógrafo Milton Santos. Ele divide o Brasil em 4 regiões, chamadas região amazônica, região nordeste, região centro-oeste e região concentrada. O outro mapa mostra a teoria do sistema mundo. Nessa teoria, ela é pós-marxista, de relações internacionais, e leva ao critério geoeconômico, político, internacional, que se centra no estudo do sistema social e suas interrelações com o avanço do capitalismo mundial como forças determinantes entre os diferentes países. Então nós temos aqui nesse mapa da teoria do sistema mundo uma representação dos continentes em que os países eles são divididos por cores. Então os países centrais e os países periféricos, a depender do seu nível geoeconômico. Chegou a hora de testar os seus conhecimentos. Lembre-se de que as pesquisas e consultas são permitidas e muito bem-vindas, para que você realize com sucesso as atividades. Vamos lá? Mãos à obra. A primeira questão, ela pede para nós observarmos as 2 paisagens de Minas Gerais e responder. Então, na primeira paisagem nós temos uma cidade, né? Uma cidade grande, com muitas edificações, né? Com prédios modernos, e ao fundo ali montanhas. Na imagem 2, nós temos uma cidade histórica, né? Com casas mais antigas, uma rua de pedra, uma igreja também ali representada, que aparenta ser uma igreja muito antiga. E as perguntas são: A. Quais as particularidades dessas 2 paisagens, né, em Minas Gerais, que nos permite dizer que são regiões distintas, ou seja, áreas diferentes, regiões diferentes? O que traz? Quais são os elementos que nós podemos identificar? B. Qual a paisagem poderia ser atribuída a uma região com tradições mineiras preservadas? Justifique. Então você vai dizer se é a imagem 1 ou a imagem 2 e justificar por que você acha que as tradições mineiras são preservadas neste lugar. Na letra C, onde você mora se assemelha mais com a primeira ou a segunda paisagem? Qual semelhança pode ser destacada? Você faz de acordo com a cidade que você mora, a localidade que você vive. Para responder à atividade número 2, é importante que a gente faça uma observação atenta do mapa e que leia esse texto de mesorregiões e microrregiões. Entendendo o conceito de mesorregião e microrregião, né, que para o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, ele divide aí Minas Gerais em 12 mesorregiões e 66 microrregiões. De acordo com o órgão, esse sistema de divisão tem aplicações importantes na elaboração de políticas públicas e no subsídio ao sistema de decisões quanto à localização das atividades econômicas, sociais e tributárias. Contribuem também para as atividades de planejamento, estudos e identificação das estruturas especiais de regiões metropolitanas e outras formas de aglomerações urbanas e rurais. Então, as 12 mesorregiões estabelecidas pelo IBGE são Noroeste de Minas, Norte de Minas, Jequitinhonha, Vale do Mucuri, Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, Central Mineira, Metropolitana de Belo Horizonte, Vale do Rio Doce, Oeste de Minas, Sul e Sudoeste de Minas, Campos das Vertentes e Zona da Mata. Na letra A pergunta é a seguinte: seu município pertence a qual mesorregião mineira? Então você observa nesse mapa, né, localiza aí em qual área, mais ou menos em qual mesorregião seu município está localizado e indica na resposta A. B. Quais são as mesorregiões que fazem limite com a mesorregião do seu município? Então, quais são as mesorregiões vizinhas? Né? Você vai indicar. Letra C. Indique algum trecho musical ou faça um pequeno poema de alguma característica marcante que destaca a sua mesorregião mineira. Então é hora de utilizar a sua criatividade, né? Você pode fazer pesquisas na internet, encontrar alguma música, alguma poesia pronta,
ou ser criativo e criar a sua própria poesia, a sua própria música, indicando características da sua mesorregião. Para responder à questão número 3, é importante observarmos atentamente essa tirinha. Fazer a leitura, interpretá-la, E a pergunta é a seguinte: nossa regionalidade mineira pode ser exemplificada pelo nosso modo de falar? Através da leitura e interpretação da tirinha acima, elabore uma tirinha com outro exemplo que demonstre a nossa mineiridade. Então você vai criar uma tirinha, uma pequena história desenhada, e escrita, as falas, identificando as características do modo de ser e do modo de falar do mineiro na sua região. A questão número 4 pede para você definir com suas palavras qual é a importância dos critérios para fazer uma regionalização. Então nós já sabemos o que são critérios, e qual é a importância deles na regionalização. É só você voltar no conteúdo e na explicação. 5. Você conhece o lugar onde mora? Lembre-se, para regionalizar, ou seja, dividir, temos que conhecer muito bem onde pretendemos fazer essa divisão. Como sua cidade costuma ser regionalizada? E como você a regionalizaria usando outros critérios? Então, assim, você pode dizer a regionalização por bairros, por parte alta, parte baixa, parte antiga, parte nova, Então, você utilizaria quais critérios para regionalizar a sua cidade? Sucesso! Chegamos ao final de mais uma explicação do Plano de Estudo Tutorado de Geografia, volume 2. Bons estudos, estou à disposição no WhatsApp de segunda a sexta-feira, das 7 às 17h30, para sanar suas dúvidas. Inscreva-se no canal, indique para seus colegas e bons estudos.